Eu queria aqui chamar a atenção para uma diferença muito grande que há entre a turma do patuá, sabe? A turma da mandraquice, da pagelança e a turma que apoia a ciência. Quer dizer, quando o cientista ele vai buscar uma explicação para um fenômeno que ele não conhece, ele adota um conjunto de procedimentos, né? E que procedimentos são esses? O primeiro procedimento, a coisa mais óbvia do mundo, é você observar, olhar o fenômeno. Então, toda vez que eu solto alguma coisa da minha mão, ela cai no chão. Aí eu solto de novo, ela cai no chão, né? E eu fico, às vezes, até me perguntando se vale isso para fenômenos não científicos. Tipo assim, toda vez que eu jogo uma torta na cara de alguém, sei lá, do ministro da Saúde, será que ela fica sempre suja? É um fenômeno, mas não é um fenômeno científico, né? Mas é um fenômeno. Toda vez que você jogar uma torta na cara do ministro da Saúde, vai ficar aquele monte de chantilly. Mas enfim, o fato é, você observa e percebe. Puxa vida, toda vez cai no chão, toda vez cai no chão. Aí você começa a fazer pergunta. O idiota não faz pergunta, né? Porque um idiota não tem dúvida. Um imbecil responde sem perguntar, né? O cientista não. É claro, e a gente precisa ter clareza, que a exclamação, aquele ponto de exclamação, é a arma da estupidez. Só tem exclamação demais o estúpido, o imbecil, o cretino. A pessoa inteligente, a arma dos gênios, sempre foi perguntar. Por que não? Por que sim? Por quê? Né? Por que aquilo que eu observei aconteceu? Né? Então você vai fazendo as perguntas. Quais são os fatores que estão atrás disso? Aí, você tendo feito as perguntas, você começa a levantar as hipóteses. Hipóteses, olha, pode ser por causa disso, pode ser por causa daquilo. E você começa a estudar, a trabalhar essas hipóteses, e daí então você começa a experimentar, né? É quando você vai testar suas hipóteses. Você testa, e aí tem umas que param em pé, tem umas que não param em pé, tem umas que caem no caminho, outras que ficam em dúvida, você precisa voltar para a experiência. Então você entra para os resultados, para a análise dos resultados, e daí você vai para as conclusões. Esse é o processo científico, é o método científico, né? Você observa, você pergunta, você levanta hipóteses, você experimenta, você analisa o resultado, e então você conclui. É um processo, ele é infalível, porque ele não parte de uma premissa, ele parte de um fenômeno real. Ele parte do fenômeno, e você vai estudar esse fenômeno. Não parte da sua crença, não parte do patuá, da mandraquice, não parte entendeu? Da bruxaria. Tirando isso, o resto é empulhação, é enganação, é bruxaria. O que nos leva a discutir o combate à Covid. A ciência, ela não explica tudo, né? Não consegue explicar tudo. É evidente. A ciência, ela fica investigando e vão surgindo coisas. Então, a gente não sabe explicar tudo sobre a Covid. Por que duas pessoas iguais, reagem de forma tão diferente quando contaminadas com a Covid-19? Eu não sei explicar, a ciência não sabe explicar. Por que pessoas com comorbidades, às vezes, têm uma forma branda da doença e uma pessoa sem nenhuma comorbidade e que, em tese, não integram um grupo de risco e tal, pega uma forma mais grave da doença, né? Por que o vírus ele é desse jeito? Bom, eu trouxe esse método científico, trouxe essa discussão do método científico, porque não há a menor dúvida de que a única solução para enfrentar a doença, é a vacina. E não há dúvida de que o único manejo para enfrentar a doença enquanto você não consegue adotar a solução para todo mundo é o kit tratamento precoce, que é distanciamento social, máscara e álcool em gel. Não o tratamento precoce criminoso, que é integrado por medicamentos não comprovados. Aquilo é uma cretinice, né? Aquilo é bruxaria, aquilo é mandraquice. Aquilo não pode. Então, isso está demonstrado cientificamente. Quando você lava suas mãos com detergente, quando você usa álcool em gel, você retira o vírus da sua mão. Isso é um fato. Quando você usa a máscara, a chance de você contaminar alguém diminui brutalmente, mas brutalmente.
Conforme a máscara, zera a possibilidade de você contaminar falando, espirrando. Claro que você pode contaminar alguém de outra forma, né? Mas é evidente que se você está com a sua mão suja, você esfrega na cara do outro, mas é uma coisa intencional. Mas a máscara protege os outros da sua capacidade, desconhecida naturalmente, de contaminar o outro. O que acaba mostrando, o que acaba sendo claro e demonstrável é todo mundo que adotou o pacote de distanciamento social mais radical, melhor ainda, distanciamento social, álcool em gel e máscara, venceu ou enfrentou bem a doença até a hora da chegada da vacina. Então, vamos pegar o caso português, por exemplo. Portugal fez a coisa certa, depois fez a coisa errada e depois voltou a fazer a coisa certa. Quando fez a coisa certa, o vírus caiu. Quando fez a coisa errada, o vírus subiu. Quando fez a coisa certa de novo, o vírus caiu. Puxa vida, que é coisa mais demonstrada cientificamente. Então, Portugal fechou o país, adotou uma série de medidas. Quando vem o final do ano, Natal, no entanto, resolve abrir, na contramão de outros países. O vírus volta a subir. Uma volta forte. Aí, Portugal fecha de novo. O que acontece agora? Caiu brutalmente. E caiu mesmo. Caiu o número de doentes internados, caiu 75%. Uma coisa maravilhosa. Então, ao contrário do que alguns podem pensar, o lockdown funciona. O lockdown mais lock, mais down, melhor ainda. A máscara, para quem precisa sair acompanhada do álcool gel, é a combinação perfeita. Temos dificuldades adicionais, no caso brasileiro, de fazer o lockdown, isso é outra questão, mas que funciona, funciona. Aí, de repente, vem o presidente da República e chama de mimimi e chama de frescura o conjunto de medidas que tem retirado os países da situação pavorosa em que o Brasil está mergulhado, o que é um verdadeiro absurdo. Ele pergunta, vão chorar até quando? Temos que enfrentar os problemas. Quem falou que chorar e enfrentar os problemas são frases contraditórias? As pessoas choram mesmo, porque está morrendo muita gente. As pessoas choram mesmo de preocupação. E temos que enfrentar os problemas. Estamos tentando enfrentar os problemas com as dificuldades. Entre as dificuldades, o trabalho porco do Ministério da Saúde. Entre as dificuldades, o mau exemplo do presidente da República, que promove aglomerações, que fala mal das máscaras, que ridiculariza as vacinas e que defende as bruxarias do tratamento precoce, absolutamente e comprovadamente falso, que envolve a cloroquina, em vez de defender o tratamento, entre aspas, precoce, que é o distanciamento social, que é o ficar em casa sempre que possível e tal. O que está acontecendo é que o mundo está olhando para o Brasil nesse momento. O Brasil tem 2,5% da população mundial e 30% dos casos novos da Covid. Está certo isso? É legal isso? Por que está acontecendo isso? Como é que a gente perdeu a mão? A gente perdeu a mão por falta de coordenação. A coordenação é no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde responde ao presidente da República e o presidente da República se volta para uma agenda ruim e fica de costas para a solução dos problemas. Ele sugere que o que destrói a economia é o remédio, entre aspas, remédio, que é o distanciamento social. Ele se comporta como quem acredita que a culpa pela destruição de um apartamento em chamas é dos bombeiros. Ele entende ou dá a entender que a culpa é dos bombeiros. Os bombeiros jogaram água no apartamento, inundaram o apartamento, e não daram. Mas o que estava acontecendo? Estava pegando fogo, ia pegar fogo no prédio inteiro. Aí, ao pegar fogo, antes de pegar fogo no prédio inteiro, os bombeiros pegaram um machado, quebraram a porta e encheram de água o apartamento. De fato, é um estrago indiscutível. Nós vamos discutir o estrago dos bombeiros. Por que os bombeiros têm a imagem boa que têm? Porque eles são a solução. Eles nunca são o problema. Mas eles fazem estrago. Eles cortam um carro para tirar as pessoas de dentro das ferragens. Eles arrebentam um apartamento para salvar as pessoas e evitar um incêndio. Então, se a gente quiser não olhar para o problema na sua magnitude, a gente vai dizer, olha, nós temos um problema no Brasil. Qual é? Os bombeiros
Temos que rever o procedimento do Corpo de Bombeiros, porque os bombeiros estão destruindo o Brasil. Como assim? É verdade? Eles destroem carro, eles destroem casas, eles destroem apartamentos. Não tem respeito nenhum pelas pessoas. Olha a dificuldade que foi comprar esse carro. Aí eles cortaram o teto. Ah, mas caiu uma árvore. Aí eles cortaram o teto para tirar as pessoas. Não, vamos olhar só do teto para frente. Do teto para trás a gente não olha. É o presidente da República falando sobre a Covid. O problema não é a Covid. O problema não é o vírus. O problema é a decisão dos governadores de adotar uma postura de fechamento. Que, aliás, vamos combinar, não é lockdown, né? Não é o lockdown europeu. Não é. De fechar, de que só pode sair com um papelzinho dizendo para onde vai, que só pode sair 1, 2 vezes por dia para caminhar na quadra. Não é isso. O lockdown brasileiro, você fecha o comércio e as pessoas podem sair para lá e para cá, não tem para onde ir, mas é diferente, é diferente. É de se perguntar se a gente não deveria adotar um lockdown mesmo. O que teria acontecido no Brasil se aproveitasse a semana do Natal e Ano Novo, 2, 3 semanas, quem sabe, e fechasse tudo, proibindo as viagens e tal. Dá para fazer? Não dá para fazer? Não tenho a menor ideia. Do ponto de vista da infectologia, seria melhor. Do ponto de vista político, talvez não fosse sustentável. Mas o fato é que o que a gente está vendo é uma falta de referência que para o brasileiro é fundamental. A gente precisa de uma referência. A gente precisa de uma referência que adote o método científico e explique as coisas por aquilo que as coisas são. E não fique pirando na batatinha, falando qualquer coisa em nome de ocupar o noticiário, de chamar atenção para as pataquadas que são ditas, né? Nada do que fala o presidente Bolsonaro na pandemia faz sentido. É impressionante isso. Nada. Não acertou uma, né? É uma pena. Seria muito bom sentir orgulho do presidente, é bom sentir orgulho do seu time de futebol. E olha, eu sou São Paulino, né? Então é uma situação complicada. Sentir orgulho do presidente da República, sentir orgulho do seu time de futebol, sentir orgulho da seleção brasileira. Só que o presidente da pandemia não dá motivo para isso. É um negócio muito complicado. Ele é capaz de mandar um grupo, né, de uma comitiva de pessoas para Israel para ver um desodorantezinho lá de nariz, um sprayzinho que mal e mal está sendo, enfim, demonstrado que funciona para valer, um sprayzinho, em vez de mandar uma comitiva para cada canto do mundo de onde ele pode voltar com vacina. E agora a gente chegou num patamar que é o patamar mais perverso que tem. A gente tem um monte de vacina comprada, um monte. Mas a gente não tem as vacinas, porque, sabe você comprar a vacina, mas ela vai chegar em outubro? E aí, como é que a gente faz para chegar até outubro? O que a gente faz até outubro? Vai fazer um lockdown de março, abril, maio, junho, outubro? Não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido. Por quê? Porque os patetas que lideram o Ministério da Saúde, o pateta mor, que é o pateto-zoelo, não saiu pelo mundo comprando vacina, porque se curvou, porque não tem espinha dorsal. Deve ter. Vai ver, tem até dor nas costas. Aí, puxa, ele vai dizer, nossa, você está dizendo que eu não tenho espinha dorsal, eu tenho dor nas costas. Eu acho que ele até tem dor nas costas. Mas ele deve ter dor na consciência também. Se é que ele tem consciência. Peso na consciência. Peso ele tem, mas da consciência a gente não vê. Então ele precisaria demonstrar o erro. Tudo que ele fala, no caso do Pazuello, ele fica lendo, né? De tão... deve ser vergonha, alguma coisa. Então, o fato é o seguinte, dá para mudar o que já aconteceu? Não. Dá para a gente produzir vacina e conseguir antecipar esse cronograma? É difícil, está bem difícil. O mal está feito, o estrago está feito. Agora, o estrago tem um preço a pagar. E esse preço a pagar, todos nós estamos pagando. Eu não estou falando do preço a pagar na popularidade do presidente Bolsonaro. Quero que a popularidade do presidente Bolsonaro se dane. Não estou nem aí para o presidente Bolsonaro. Eu estou preocupado com o Brasil. O Brasil está à mercê de uma política infeliz, incompetente, inadequada, incompatível com o tamanho da economia brasileira, incompatível com o prestígio que o Brasil tem internacional, absolutamente incompatível. Então,
há 12 anos a gente mostrava o Brasil, né, chamando a atenção do mundo porque estava progredindo, agora a gente está chamando a atenção do mundo para as coisas ruins. O Brasil como um problema mundial. Esse problema mundial tem nome e sobrenome. O Jair Bolsonaro é o responsável número 1 por isso, porque ele era o senhor das vacinas e não conseguiu comprar. Então, fica demonstrado por A mais B que tudo aquilo que ele disse que não funciona, funciona. E tudo aquilo que ele disse que funciona, não funciona. É muito difícil ver alguém errando tanto assim e é lamentável que o preço a pagar é nosso.